Pessoal, o que a lei de Hess diz pra gente? Ela diz que a gente consegue calcular a entalpia de uma reação a partir de outras reações. Porque tem reações que a gente, quando a gente faz, que nem por exemplo do grafite com oxigênio para formar o monóxido de carbono, que forma outros produtos no meio da reação. Então a gente tem mais de uma reação ocorrendo ao mesmo tempo. Então a gente não consegue calcular diretamente a entalpia dessa reação. Então a gente precisa de outras reações com entalpias que a gente conhece para a gente conseguir calcular a entalpia daquela reação. Então, por exemplo, quando a gente mistura o grafite com o oxigênio, a gente tem formação de dióxido de carbono. Então, que é uma reação que tem entalpia conhecida. E quando a gente mistura monóxido de carbono com oxigênio, a gente também tem formação de dióxido de carbono e a gente também conhece a entalpia. Então, a partir destas duas reações, a gente consegue achar a entalpia da reação de grafite. Como que a gente faz? Se a gente somar essa reação com essa reação aqui, essa última reação com essa reação, a gente consegue encontrar a outra reação. Então, a partir das duas reações, a gente consegue achar a entalpia. Por exemplo, a gente pega a reação que a gente não conhece a entalpia, tá aqui. A gente soma com uma reação que a gente conhece a entalpia. Aqui, o resultado dela vai ser essa reação, que está aqui, ó. Então, ó, quando a gente soma, ó, a gente corta os reagentes com os produtos iguais, a gente corta o monóxido de carbono, então a gente vai ter grafite mais oxigênio, porque os dois estão no meio, vai ficar um oxigênio, vai formar gás carbônico no estado gasoso. E a entalpia é menos 393,5 kJ. Então, como a gente somou as duas reações, isso mais isso tem que dar igual a isso. Então, se menos 393,5 é igual a x mais menos 283, a gente sabe que a entalpia de formação de monóxido de carbono a partir do grafite é menos 110,5 kJ. A mesma coisa a gente consegue fazer quando a gente faz o processo de combustão do hidrogênio. Quando a gente coloca o hidrogênio com o oxigênio, a gente está fazendo o quê? Processo de combustão. A gente sabe que esse processo ele libera menos 281,8 kJ. Então, só que esse processo ele pode ser dividido em etapas. Primeiro, a gente tem a formação de água líquida a partir da combustão do hidrogênio, que vai liberar 285,8 kJ. E depois a gente tem a transformação da água líquida em água em estado de vapor, que absorve 44 kJ. Então, quando a gente soma as duas, ó, a gente vai cortar produto e reagente iguais. O reagente está aqui e o produto está aqui, são iguais, a gente consegue cortar. A soma das duas reações, a gente tem hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso igual a água gasoso. Então, menos 285,8 mais 44 kJ, a gente tem menos 241,8 kJ. Então, o processo de combustão de hidrogênio para a formação de água gasosa forma isso, só que esse processo pode ser feito em duas etapas. Então, o que a lei de Hess diz? Que a partir de duas reações que a gente conhece a entalpia, a gente consegue formar uma terceira reação, que a entalpia é desconhecida, e a partir da soma das entalpias a gente sabe a entalpia da reação que a gente quer saber. Tudo bem? Então, mais aqui uma coisa um pouquinho mais simples, que é o que? A dissolução de uma substância em água. Para a gente dissolver algo em água, a gente tem que quebrar a molécula, e isso se chama energia reticular. A energia reticular é o tanto que a molécula absorve de energia para que ela seja quebrada. E a gente também tem a energia de hidratação, que é quanto que a molécula libera de água para que haja interação entre a molécula e a água. Então, se a gente pegar a energia que é absorvida para quebrar a molécula, menos a energia que é liberada na interação entre a molécula e a água, a gente tem a entalpia.
Se a entalpia for menor do que zero, a gente tem liberação de energia, que é uma reação exotérmica, de dissolução em água. Se for maior do que zero, a gente tem uma reação endotérmica, ou seja, tem absorção de energia. Tudo bem? Então, ó, lei de Hess é encontrar a entalpia a partir de outras reações. Lembra que sempre quando a gente for somar as reações, a gente tem que cortar as coisas que são iguais. Se a gente tem um reagente igual a um produto de outra reação, na soma a gente corta. Tudo bem? Então, a partir de duas entalpias, a gente encontra uma terceira, que é o que a gente quer. E isso daqui, dissolução em água, é para a gente saber se a dissolução vai liberar ou vai absorver calor, que depende da energia para quebrar a molécula e da energia da interação entre a molécula e a água. Tudo bem?